Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, Certo. Então, é, a gente como iniciou a conversa sobre controle biológico de doenças foliares, né? Então, na aula passada a gente falou de manejo de doenças radiculares e da espermosfera. Então, a gente iniciou a conversa com controle biológico de doenças foliares. Vocês lembram onde que a gente parou? A gente tinha falado do conceito de sucessão microbiana no filoplano? Vocês sabem me dizer? Pode abrir o microfone, pessoal, e falar. Então vamos iniciar, né, do começo, né? Então, quando a gente fala controle biológico de doenças foliares, então tem algumas particularidades que diferenciam, né, do controle biológico de doenças radiculares. Uma delas tem uma interseção, né? É que a sobrevivência de patógenos foliares, patógenos necrotróficos, eles ficam nos restos culturais. Então, uma das estratégias é quebrar o ciclo, e a gente viu isso no controle biológico de doenças radiculares. Tanto funciona para radiculares quanto foliares, é você interferir na sobrevivência desse inóculo nos restos culturais. A diferença é que isso tem um impacto muito maior para doenças foliares do que doenças radiculares, né? Porque as foliares, elas, na maioria das vezes, elas não têm estrutura de resistência, né? Então, elas vão sobreviver nos restos culturais. Quanto mais tempo eu tiver de sobrevivência, olha, de permanência desse resto cultural na área, mais longa vai ser a sobrevivência. Ou seja, se eu vou para o Rio Grande do Sul, eu tenho um padrão de sobrevivência, né, nas áreas de plantio direto, por exemplo. Se eu venho para Lavras, né, então eu tenho, e no Rio Grande do Sul, em geral, palha de milho, por exemplo, vai ficar 3 anos na área, né, na região de Lavras, né, então o sudeste, a gente vai ter essa palha durante uns 2 anos no máximo. Quando a gente vai para o Mato Grosso, é um ano de uma safra para outra. Então, é a dinâmica de matéria orgânica daquele resto cultural na área, né, está refletindo também a sobrevivência desse inóculo na mesma área. Doença pós-colheita, muitas vezes o inóculo que vai infectar pós-colheita ou está na palha ou está nas folhas, né? Então a gente vai falar sobre o cenário atual, manejo de doenças foliares, né, e pós-colheita, por que adotar o controle biológico de doenças foliares, as particularidades desse nicho, né, do filoplano, os agentes de biocontrole de doenças, quais são esses agentes, né, o bacilos e tricoderma, como é que eles atuam, cada um deles atua. Aqui a gente vai rever, né, aquilo que a gente já discutiu de sobrevivência do inóculo nos restos culturais. Estratégia para otimizar a eficiência. Se a gente olha, né, os patógenos que afetam germinação e vigor, a gente tem fungos e geralmente o nematóide não afeta a germinação, ele vai afetar o desenvolvimento de raiz e depois da parte aérea. O vigor, né, algumas bactérias eventualmente podem, mas na maioria das vezes é fungo que atrapalha o vigor, ou seja, a velocidade de desenvolvimento. O desenvolvimento de raiz, aí você já tem mais organismos, inclusive vírus, que atrapalham o desenvolvimento de raiz, mas a parte aérea, todos esses organismos, ou seja, é um ambiente muito mais difícil, né, de eu manejar, porque você tem tanto patógenos que estão infectando exclusivamente raízes, né, quanto patógenos que infectam a parte aérea, e tanto vírus, bactérias, fungos, nematóides, né, risária, né, que é o antigo protozoário, ou micetos, né, então você tem uma diversidade de organismos que podem afetar, e todos eles afetam na parte aérea, então é muito mais desafiador, e também o manejo, né, ele é muito baseado em fungicida. Como a maior parte das doenças foliares são causadas por fungos, né, primeira linha de controle que a gente pensa são os fungicidas, né, então, por muito tempo, quando a gente dava essa aula, a gente falava assim, não, mas a gente fala do controle biológico de doenças foliares, mas a gente tem um fungicida que é muito mais eficiente. Não tem sido o caso para algumas doenças. A gente tem que buscar ferramentas para manejo de resistência. Uma das ferramentas é com fungicidas multissítios, né? Mas a gente tem a possibilidade também de fungicidas microbiológicos, né? Que são a base de micro-organismos. Então, se a gente pensa cenários também, é muito importante a gente entender cada cenário para a gente posicionar corretamente o produto biológico. Então, a gente tem cenários como a ferrugem. Na ferrugem do cafeiro, você tem um ciclo de 30 até 60 dias.
né? Então, você tem um ciclo um pouco mais longo. A gente tem cultivares resistentes que mantêm um bom teto produtivo. Então, hoje, já é um cenário que você adotar uma cultivar resistente de ferrugem, você consegue retirar o fungicida sistêmico, aí você entrar só com um protetor para você reduzir a pressão de seleção, ou fungicidas para alvos não contemplados com a resistência. Então, a resistência é direcionada para um determinado patógeno. Então, no caso, a resistência é para ferrugem, né, do cafeira, Emileia vastatrix. Então, você vai ter ainda áreas com foma, né, áreas com cercosporiose, áreas com a mancha aureolada, né? Então, você vai ter que manejar essas doenças se eventualmente forem importantes. Um outro ponto que tem favorecido muito, impulsionado muito o controle biológico em cafeeiro, é que você tem uma restrição de uso de triazóis. Tem algumas moléculas que não podem ser utilizadas, particularmente se a gente tem uma ferrugem tardia, ou seja, algum resíduo que vai ser encontrado no grão. Então, isso tem sido uma porta para o controle biológico ser desenvolvido. Hoje a gente tem vários produtos que são registrados, não é um substituto do triazol. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. É uma tecnologia diferente, que tem que ser usada antes, não pode ter inóculo já presente, não pode ter lesão já acontecendo de ferrugem. Na ferrugem da soja, a situação é bem diferente. A resistência é algo que não emplacou. A gente tem hoje vários genes de resistência, tem até mais dois, né? Tá RPP1 até RPP8. O pessoal tem piramidado, mas isso tem representado cultivares que não são tão produtivas quanto as cultivares que não têm esses genes de resistência. É o que está avançando, tem eventos de transgenia sendo avaliados no Brasil, né? Então é algo que pode vir para os próximos anos. Por enquanto, né, o manejo é baseado em fungicidas, sítios específicos e multissítios, né? Mesmo assim, a melhor das tecnologias não garante 100%, né? Então, a melhor das tecnologias usada individualmente vai garantir em torno de 60% de controle. Ou seja, a gente tem que integrar várias ferramentas, né, de fungicidas químicos, e tem um apelo para o biológico, principalmente quando a gente pensa em proteção do bacheiro. É o que a gente tem observado, foi feito pelo primeiro ano, essa última safra, 2022-23, os ensaios em rede de controle biológico de doenças foliares, e em breve vocês vão ter esses resultados sumarizados. A gente conduziu aqui para a nossa região, para Lavras, né, esses ensaios, mas tem outras 19 localidades que foram feitos esses ensaios no Brasil, e em breve, né, então a gente vai ter esses resultados sumarizados, para a gente identificar o potencial, e tem realmente vários produtos que podem ser combinados com o fungicida, né, sistêmico, para você ter maior eficiência de controle. Então, representa mais uma ferramenta, não substituindo os fungicidas sistêmicos, mas agindo como um parceiro, de forma análoga aos multissítios. O outro agente, quando a gente fala de controle biológico, a gente sempre pensa em tricoderma, né? Então, o tricoderma ele é registrado para todos esses alvos biológicos, né? A maior parte para controle de doenças radiculares. E por que isso, pessoal? É muito importante a gente entender o conceito de sucessão microbiana no filoplano. Então, as primeiras folhas que são desenvolvidas, logo quando a gente tem as primeiras brotações, a gente tem um aporte muito pouco de nutriente, muito pequeno de nutriente na superfície da folha. E os micro-organismos dependem desse nutriente para eles crescerem, se multiplicarem e proteger o tecido. As bactérias de todos os organismos, né, que são colonizadores da folha, são aqueles que têm maior eficiência de uso de nutrientes. Ou seja, são aqueles que com a mesma aporte de nutriente, eles vão ter maior eficiência de crescimento e produção de metabólitos. Ou seja, né, para proteger a primeira brotação, né, eu tenho que aplicar um produto que seja à base de bacilos. Por outro lado, quando a folha vai expandindo, eu tenho menor acúmulo de água, ou seja, aquele orvalho que acumulou à noite, ele vai rapidamente evaporar. Eu vou ter uma maior incidência de raio ultravioleta e eu vou ter um maior aporte de nutriente. Começa a cair pólen, começa a cair ficar carcaça de inseto, né, epiderme da folha. Eu começo a ter maior aporte de nutrientes, ou seja, a restrição de nutrientes não é mais um limitante. Eu tenho um ambiente que é mais seco, ou seja, a bactéria não consegue ter motilidade nesse ambiente, né, e não consegue crescer. Eu tenho incidência de raio ultravioleta, e as bactérias são muito sensíveis a esses raios ultravioletas. As leveduras, por outro lado, passam a ser os organismos mais dominantes. Eles são mais tolerantes à ultravioleta, eles conseguem crescer no ambiente mais seco,
né? Então, só para lembrar, né, o fermento biológico é levedura, né, Saccharomyces cerevisiae. Então ele vem desidratado e rapidamente quando você hidrata, coloca açúcar, né, e a temperatura mais favorável para ele crescer, você rapidamente vê ele se desenvolvendo. Então cresce rápido e mesmo vindo de um estágio que estava totalmente desidratado. A folha vai entrando em senescência, os nutrientes que estão disponíveis são nutrientes de mais difícil acesso, difícil pela distância que eles estão, difícil pela natureza, então tem celulose, lignina, são nutrientes que não são facilmente utilizados por bactérias nem por leveduras. Por outro lado, fungos filamentosos conseguem acessar esses nutrientes pela distância, então a gente brinca que é como se ele tivesse um braço, né? Então o micélio do fungo vai buscar. Ele consegue parasitar outros organismos, né? Então com o micélio, então isso aí vai aumentando sua maior disponibilidade, sua maior competitividade ali no sistema, então faz com que nessas folhas que já estão entrando em senescência, a gente tem os fungos filamentosos como mais abundantes. Ou seja, se a gente entende essa sucessão microbiana no filoplano, a gente entende também que eu aplicar o tricoderma para proteger aquelas minhas folhas mais novas, eu não vou ter o maior sucesso, porque naturalmente as bactérias já são os organismos que estão colonizando com maior facilidade. E se a gente olha o cenário de patógenos também, os patógenos biotróficos, ferrugens, oídios, míldios, eles vão infectar essas folhas mais novas. Ou seja, se eu proteger essas folhas mais novas, é fundamental para eu não ter infecção por patógeno biotrófico, e os patógenos necrotróficos, eles caem em qualquer momento na folha, mas eles vão infectar um pouco mais tardiamente. Então faz com que eu tenha essas infecções acontecendo aqui nas folhas já expandidas, né? Mas se eu protejo elas desde novinha, desde pequena, né? Quando ela foi formada, quando essa folha expandir, que tiver mais suscetível ao necrotrófico, ela também vai estar protegida. Então, quais dessas folhas o bacillus vai ter maior sucesso na colonização? Né? Então, se eu tenho a folha mais expandida, né, fungos já são organismos mais competitivos. Se eu tenho essa folha expandida, mas que não entrou em senescência ainda, as leveduras. Essas folhas mais novas, os bacilos, né, então as bactérias de forma geral, e o que a gente tem de produto, na maioria das vezes é produto à base de bacilos, vão ser os organismos que vão colonizar. E quais dessas folhas os fitopatógenos vão ter maior sucesso na colonização? É as folhas mais novas também. Então, se a gente pensar os diferentes cenários de doenças foliares, pessoal, a gente tem sintomas que não são atribuídos a patógenos. É muito interessante quando vocês tiverem esse sintoma de clorose, necrose internerval, como a gente está vendo aqui no canto superior esquerdo, vocês têm um sintoma normalmente a se atribuído à deficiência nutricional, deficiência de cálcio, deficiência de manganês, dá essa clorose e necrose internerval. Isso pode ser a deficiência do nutriente, ou pode ser simplesmente a deficiência do nutriente, mas atribuída ao menor volume radicular. Né? Então, é fundamental, quando vocês verem esse sintoma, vocês observarem o sistema radicular, que isso pode estar sendo a causa dessa doença. Ou seja, o manejo dessa doença foliar, ela está intrinsecamente relacionada ao manejo da doença radicular. Né? Eventualmente, se aplicando algum suprimento de nutriente, você pode superar uma deficiência leve, mas você não vai estar reduzindo a multiplicação do patógeno na raiz. Isso faz com que eu tenha esse inóculo que vai aumentando até atingir proporções que a gente não consegue mais resolver a curto prazo, nos anos subsequentes. A outra doença, que é foliar e o inóculo começa do solo, é o mofo branco, Então, o mofo branco a gente tem aquele ciclo, que os escleróides estão no solo, o patógeno vai esporular, vai infectar o tecido foliar e a partir do florescimento, principalmente. Por quê? Porque esses ascóspos, essas estruturas que estão aqui, elas dependem primeiro pela germinar do ambiente escuro e mais úmido, que a gente tem isso quando a copa fecha, Então, quando eu tenho a fechamento de linha. E normalmente a fechamento de linha, você tem também
o florescimento das plantas. Então, você tem dois fatores favoráveis, né, o ambiente mais favorável para a germinação do escleróide na forma de apotécio, de ascósporo liberado, e o outro, a flor representa o nutriente inicial para o patógeno infectar. Então, o controle biológico se baseia, né, em você reduzir essa germinação carpogênica e com outro produto a gente proteger as flores. Então, é um manejo integrado biológico que é somado às várias outras formas de manejo, né, de doenças. A gente vai discutir mais em detalhe. A pinta preta dos cítricos. Professor, Sim? posso fazer uma pergunta? Deve. Na verdade, são duas. A primeira é o apotécio para germinar, ele tem que atingir horas de frio ou não? A gente fala em torno de 22 dias acumulados, né, de temperatura entre 17 e 20. Só que o grande negócio, a gente sempre esquece que a gente tem essa condição no inverno nosso. Ou seja, é como se fosse uma vernalização. Vocês viram vernalização em alho, por exemplo, em várias culturas, né? A planta precisa de um certo número de horas de frio. O patógeno é a mesma coisa. E é muito interessante, nessa última safra, a gente fez um comparativo. Do escleróide que foi produzido no laboratório, a gente colocava lá no campo. O escleróide que a gente obteve da área, peneirando na própria área, a gente deixava na área também. E a gente ia coletar esses escleróides 10 dias depois da última aplicação do tricoderma. Os escleróides que eram obtidos da área, ou seja, que foram produzidos na safra anterior, passaram o inverno inteiro, né, lá no solo, quando a gente ia buscar eles já estavam germinados. Aqueles que foram produzidos em laboratório, que tiveram exposição de 30 dias, né, ali no solo, eles demoraram mais 20 dias para germinar no laboratório. Então, é um aspecto muito interessante. Esse tempo acumulado não é o tempo da soja, não é o reloginho que liga quando você planta a soja, porque esse escleróide ele foi produzido na safra anterior. Então, essa exposição ao frio e essa dormência que ele tem, ele vai superar isso durante o período de inverno que a gente tem, né? É tanto que, isso é uma pergunta muito interessante, lembra? A gente trabalha com manejo integrado, né? O controle biológico é uma ferramenta para o manejo integrado, o controle químico é uma ferramenta para o manejo integrado, e a gente tem que combinar ferramentas, tanto quanto possível, para a gente ter o maior sucesso no manejo. Se você planta uma cultura que garante umidade, você tem essa germinação carpogênica acontecendo também, né? Então, no trigo, por exemplo, você fechou o trigo, né? Se você tem umidade ali favorável no solo, você tem germinação carpogênica. O escleróide ele não sabe que a planta hospedeira não está presente. Para o escleróide germinar, ele só precisa de temperatura e umidade para germinação carpogênica. Então, você pode esgotar esse banco de escleróide se você faz o manejo com planta não hospedeira, né? Assim que chegar o gatilho, né? Então, você tem esse manejo. Então, e melhor ainda se você faz a aplicação do tricoderma nessa planta não hospedeira. Então você tem mais sucesso no manejo. A gente tem visto isso, né, na aplicação do tricoderma nas áreas de trigo, faz trigo, né, após o feijão. Desculpe, após a soja. Não, entendi, professor. E, não, muito bacana. Não sabia disso, não. E em relação a quando você faz aquela aplicação zero, principalmente do spot, né, para Aham. proteger as flores, tem alguma pesquisa que já indica o quanto ele atrapalha o desenvolvimento do tricoderma? Então, o Spot é um produto muito bom, é o melhor que tem hoje para manejo do mofo branco em termos de controle químico. Um outro aspecto muito interessante que a gente descobriu é que os escleróides que eventualmente são formados, a viabilidade deles é baixa também. Então, por mais que ele forme o escleróide, ele tem uma ação residual ali que não permite que eles germinem, né? Então, ele tem esse efeito também residual. Mas o efeito colateral dele é que esse mesmo efeito residual que ele tem para o patógeno, ele tem um efeito residual para a tricoderma. Ele é o pior produto para a gente combinar com o tricoderma no parasitismo da sequência. O Fluazinam é o melhor de todos. O Fluazinam permite 100% de parasitismo. Então, é um ponto a ser considerado nas últimas aplicações. Na aplicação zero, que você está falando lá do florescimento, né? Ou até um pouco antes do florescimento, você entrar com spot, não tem problema, né? Porque você está protegendo a flor,
mas não teve escleróide ainda formado. Lá no final, se você puder fazer fluoxenan, você vai permitir uma compatibilidade melhor com o tricoderma, né? O pessoal chega a fazer até 3 aplicações, né, dessa camada de manejo para o mofo branco na nossa região, né, particularmente em anos mais chuvosos. Então, você tem uma camada para manejo de manchas, de forma geral, e para ferrugem, né, uma camada de fungicida, mas esses não impactam o mofo branco, não funcionam. Você tem que ter uma outra camada aí de manejo para o mofo branco. Certo, pessoal? Certo, professor, obrigado. Bom, a outra doença é a pinta preta do cítrus. E eu estou usando cada uma, pessoal, como um modelo, tá? Não quer dizer que é só para essa doença, mas para vocês entenderem cada um desses modelos. Então, essa doença, ela tem 2 ciclos, né? Então, esse patógeno, ele fica naquelas folhas caídas no solo. Essas folhas caídas no solo, elas vão dar origem ao pseudotécio, né? Então, a reprodução sexuada do fungo. Fica lá dormente nas folhas, nos frutos. Quando você tem as novas chuvas, esse pseudotécio vai liberar os ascósporos que vão infectar os novos frutos. Essa epidemia durante o ciclo, ela vai esse patógeno na folha, né, ele vai formar um piquinídeo. E a gente vai tendo um ciclo durante a safra, né, então do inóculo esporulando na folha, infectando novos frutos, novas folhas. Duas estratégias podem ser adotadas do controle biológico dessa doença. Uma é proteção do fruto, né, de forma análoga ao que é feito para o fungicida químico, aplicando, né, sobre os frutos recém-formados. E o ideal é aplicar no início do florescimento, né, você vai aplicar para você proteger desde flores, né, frutos pequenos e o fruto que vai expandir. A outra estratégia é você atuar na sobrevivência do fungo, você reduzir essa sobrevivência e reduzir o inóculo inicial e as infecções que vão começar no início da safra. Para a ferrugem do cafeiro, aí a estratégia é voltada só para proteção do tecido foliar. Por quê? Porque o patógeno não sobrevive naquelas folhas caídas. Essas folhas, quando elas caem ao solo, elas não representam mais o inóculo. Ou pelo menos a curto espaço de tempo, enquanto eu tenho uredósporo, eles vão né, sair dessa folha e vão infectar. Mas a folha secando, o patógeno também morre. É um patógeno biotrófico, ou seja, morreu a planta, morreu a folha, morreu o tecido que ele está infectando, ele morre também. A gente tem que usar ele antes de eu ter qualquer esporulação do fungo. Por quê? Porque ferrugens, de forma geral, desliga o sistema de defesa de plantas. E um dos mecanismos pelos quais o bacillus ele atua é pela indução de resistência. Ou seja, se eu estou tendo lesão, eu posso ainda ter controle, mas eu vou perder uma parte dos mecanismos de ação que eu poderia atuar com o meu agente de controle biológico. Então, você tem aqui um exemplo, né, não em café, mas em trigo, que os caras fizeram um tratamento, né, com um produto antes da inoculação, e aqui é o mesmo bacillus, na verdade, mesma cepa, só que não tinha metabólito, ou seja, o metabólito tem uma participação muito importante no manejo da doença. Tem uma ação de choque, de proteção, até que a célula do bacilo se estabeleça no tecido foliar e vá multiplicar. Então, esse metabólito tem uma ação importante aqui também. Um dos exemplos, né, foi o primeiro biofungicida, hoje já tem vários, né, que foram produzidos, né, então hoje quase todas as empresas têm produtos nessa linha, né, de biofungicida. Então a FMC, por exemplo, lançou agora né, que tem 2 bacilos, né, a Simbiose, né, a Biotrop, né, então tem quase todas as empresas, né, têm produtos nessa linha, né, de biofungicida para a parte aérea, inclusive multinacionais de químico, né? Então a BASF tem um produto, né? Chama Durável, né? Então várias empresas têm. Inicialmente eles pensaram em manchas, né? Mas hoje tem registro também para ferrugem. Um aspecto muito interessante, pessoal, a gente encontra, e vocês vão observar isso, né? No primeiro dia eu mostrei para vocês, né? Quando a gente foi lá no campo, esse funguinho branco, né? Que parasita a ferrugem. Ele é muito sensível à estrobilurina. Então, quando você usa lá no campo,
a estrobilurina como fungicida, dificilmente você vai observar esse fungo parasitando as pústulas de ferrugem, né? Mas ele aparece muito em áreas de café, né, onde não foi fungicida, em parasitando pústulas. E a gente fez um levantamento em uma área onde não estava indo manejo com fungicida químico, né? Na época das secas e época das águas. E o que a gente observou é que a gente tinha um parasitismo, então aqui uma barrinha, né, azul época das águas, o que a gente tem de ferrugem, e a barrinha clara, né, o que é que a gente tem na época das secas. Então a severidade da ferrugem, Emileia vastatrix, e a porcentagem de pústulas colonizadas por parasitas. Se você fizer a relação, né, da barrinha branca, né, de hiperparasita com a barrinha branca, né, da ferrugem, você vai ver que você tem uma relação de parasitismo de menos de 50%. Então você tem um parasitismo bem menor. Quando a gente vê na época das águas, a gente tem uma porcentagem de parasitismo bem maior, né? Então você tem menor severidade da ferrugem, porque você está tendo, na verdade, infecções, você não está tendo sintoma ainda, né? Não deu tempo de ter o sintoma, mas você tem aquelas pústulas que eventualmente são formadas, elas estão em grande maioria parasitadas. Então isso é um aspecto muito interessante da gente observar, é a maior, eventualmente, é uma ferramenta que pode ser integrada, e o pessoal está observando muito isso quando faz a aplicação de produto à base de bacilos, né? Eles estão observando que tem essa colonização por lecanicilo lecane em algumas pústulas que eventualmente aparecem. Então isso representa eventualmente uma ferramenta de manejo integrado, só que hoje a gente tem nenhum produto à base de lecanicílio ainda. Só para ter de curiosidade para vocês, mostrar que isso é um hiperparasita, né, de pústulas de ferrugem. No caso de oídio, né, então a gente tem uma ação da iturina, então um dos fungicidas, ele causa essa plasmólise, né, do conídeo, né, então isso é uma ferramenta interessante. A sinergia com hiperparasitas, então você tem ali outros organismos que eventualmente aparecem ali no tecido foliar. Antibiose é um mecanismo importante, iturina é um mecanismo de antibiose, de forma análoga a um fungicida, é um organismo que é uma molécula que vai atuar diretamente com ação tóxica sobre o patógeno, e a indução de resistência, né, que aí você trata antes da presença do patógeno, também é outro mecanismo de ação. A gente encontra, às vezes, essas estruturas sobre pústulas de oídio. E se vocês tiverem curiosidade, nessa época agora é que a gente mais encontra isso aí. Então a gente vai ter muito oídio, né, nas plantas, e a gente começa a observar sobre o oídio, né, particularmente quando nessa época que ainda tem um orvalho, você vai observar umas estruturas pretas sobre as pústulas de oídio. Isso aqui são piquinídeos de Ampelomyces squalis. Ele é um hiperparasita de oídio. Então está tendo um controle biológico, né, natural que está acontecendo. Lá na Europa existe produto comercial à base de Ampelomyces, e esses produtos são registrados para casa de vegetação, para estufa. Tem muita produção de vegetal em estufa, e a principal doença deles é oídio, né? A irrigação é por gotejo, né? Não tem molhamento foliar, não tem um ambiente favorável para doenças, manchas foliares, mas tem um ambiente muito favorável para o oídio, e aí o Ampelomyces entrou como uma luva, como uma ferramenta para manejo de doença. A gente fala muito pouco de controle biológico de vírus, né? Então, na verdade, vírus é muito difícil, está muito mais relacionado a controle do vetor, do inseto vetor. Uma das estratégias que foram propostas é um exemplo de controle biológico clássico, na verdade. O pessoal introduziu a estirpe atenuada de vírus, né? Que é como se fosse uma vacina. Essa estirpe era introduzida através da enxertia por borbulia, e com isso as plantas bem ao lado, está aqui uma planta morta, bem seca, e a planta bem ao lado, né, a planta sadia. Então você tem um inóculo presente, mas a planta da esquerda está pré-imunizada. Hoje, 100% das plantas de citros são pré-imunizadas. Então representa uma ferramenta importante de manejo, só que ao mesmo tempo é um controle biológico muito mais próximo do controle biológico clássico. Você introduz o inimigo natural, ele se estabelece e você não precisa reutilizar.
Então, tem pouco interesse comercial, vamos dizer assim, dessa tecnologia, porque você não consegue tirar um retorno sobre o investimento. Seria muito mais um investimento público, que foi o caso dessa tecnologia que foi desenvolvida pelo IAC, pelo pesquisador Álvaro Santos Costa, né? Só de curiosidade, ele foi orientador da professora Antônia, né? Nossa professora de virologia. Então, a gente tem a distinção entre biotróficos, que a gente tem que atuar por proteção, e necrotróficos, que a gente tem outros mecanismos de ação além da proteção, como a gente explicou. Nos biotróficos, né, a gente tem as condições favoráveis para germinação, né, e a gente não tem uma importância tão grande do inóculo inicial. A gente tem que tratar o tecido jovem, que é onde o biotrófico infecta. No necrotrófico, o inóculo inicial tem uma importância grande, ou seja, eu tenho estratégias que estão voltadas para o inóculo inicial. É uma estratégia interessante. E a planta hospedeira, né? Então, também a gente tem um mecanismo que é você competir pelos nutrientes presentes ali na planta. Muitas das doenças, elas vão aparecer depois do florescimento. A gente tem aqui o depósito de nutrientes, esses nutrientes que são depositados na folha, por exemplo, o pólen, faz com que a gente tenha a maior importância desses patógenos necrotróficos. Aqui a gente tem o crescimento, né, de organismos, né, a curva de crescimento bacteriano. A bactéria é um ótimo competidor. Está aqui um exemplo, né, de competição de bacilos com Fusarium. Então, a gente colocou ele para crescer, usando vários nutrientes presentes na superfície de plantas, e a gente observou que 100%, significa que todos os nutrientes utilizados pelo patógeno são também utilizados pelo agente de controle biológico, ou seja, eu tenho uma competição por nutrientes. E o bacillus cresce muito mais rápido usando esses nutrientes, ou seja, eu tenho uma competição por espaço também. Então, eu vou ter uma competição por nutrientes e espaço, introduzindo bacilos assim que esses nutrientes, ou um pouco antes desses nutrientes serem aportados para a superfície de plantas. Uma doença que é muito importante em várias culturas é antracnose, coletótico, né? Então, ele forma essa estrutura que é o acérvulo, né? Parece um ouriço, né? Vocês veem aí as setas, né? E entre as setas a gente tem um depósito de uma mucilagem. Então, ele fica como um corpo de frutificação. É um polissacarídeo que é muito hidrofílico. Bate água, dissolve essa mucilagem, né? E libera os conídeos. Aqui à direita vocês veem os conídeos, né? Sendo liberados. Liberado, ele vai germinar em direção ao estômago e penetrar. Se eu aplico bacilos, eu vou competir, né, nesse nicho, nesse acérvulo, e com isso eu vou reduzir essa penetração de plantas. No controle biológico de bacteriose, é outra ferramenta muito importante, o uso de produtos à base de bacilos, até pela baixa disponibilidade de produtos para esse tipo de alvo. Então, em tomate, né, tá, a adoção é quase que 100% de produtos à base de bacilos. Um dos mecanismos de ação é a indução de resistência. Tá, aqui à direita vocês veem a folha de planta tratada, né, um verde bem mais intenso, né, então você tem uma atividade antioxidante que ela é potencializada, mesmo tendo lesões. Vocês estão vendo aqui, teve lesões da bactéria, mas essa lesão não resultou em degradação da clorofila, né? Então, à esquerda você tem a planta verde bem, não, bem mais amarelado, né? Isso é um reflexo da atividade antioxidante. Daqui à direita vocês veem o gráfico, né, do aumento dessa atividade antioxidante ao longo do tempo. Então, em plantas tratadas com bacilos, essa é uma das ferramentas. A atividade antioxidante também, e é muito interessante, porque a gente sempre faz a distinção, né, do que é um bioestimulante e do que é um agente de controle biológico. Mas, na verdade, as duas coisas podem estar combinadas no mesmo produto, né? Então, você tem um alto teor de licopeno, né, aqui em tomate, isso é vendido lá nos Estados Unidos, né, 50% a mais de licopeno é quase 50% de preço a mais do tomate que é vendido, né? Então, o licopeno está associado a presença de antioxidantes, né, no vegetal, e isso aí beneficia a saúde humana. Particularmente, eles falam que isso aí reduz as chances de infarto.
Você pode potencializar esse licopeno por melhoramento, né? Por, né, indução de resistência ou a combinação das duas coisas também. Então, isso é muito pouco explorado ainda como proposta de valor. Outro aspecto importante é que o produto à base de bacilos, ele independe da espécie que está causando lá a bactéria, a bacteriose. Então, no caso de Xanthomonas, a mancha bacteriana tomateira, a gente tem pelo menos 4 espécies diferentes que causam a mesma doença, né? Xanthomonas euvesicatória, perforans, vesicatória e gardneria. O bacilos, ele controla independente, olha, você tem uma inibição ali independente da espécie de Xanthomonas que está infectando. Então, isso é uma proposta de valor muito importante para o controle biológico. A origem também não importa necessariamente. Tá aqui um exemplo, né, de um trabalho que a gente fez de um bacilos que foi obtido de rabanete, de rabanete. Ele foi o mais eficiente para controle da mancha bacteriana das cucurbitáceas. É um acidovórex, né? Então eu obter um bacilo de uma cultura, eu posso ter benefícios para outras culturas também. A pinta preta dos citros, né? Então a gente vê aqui as folhas caídas no solo, a gente tem a estratégia de proteção de frutos, como eu falei, então durante o período de epidemia e da produção, desde a presença das primeiras flores, a gente vai fazendo a aplicação de produtos à base de bacilos. A gente tem um valor comercializável, né? Então na laranja a gente tem a nota 0, 1, 2, são os frutos que têm baixo impacto em comercialização, ou seja, a doença não tem impacto em comercialização, apesar da gente ver uma manchinha ou outra. Mas a partir da nota 3, né, 3 até 6, eu tenho um impacto aí no valor comercializável do fruto. Então, quanto mais eu concentrar nas notas 0, 1 e 2, maior o valor comercial. Em termos de controle, o pessoal observou, quando fazia a aplicação dos produtos à base de bacilos, né, a cada 15 dias, desde o florescimento, você tinha uma concentração maior de frutos nos estratos 1 e 2, né, comparado com o fungicida, né, sistêmico. Então, isso aí faz com que você tenha. Então, essa doença não vai derrubar o fruto, mas você vai ter um valor comercializável menor. Então, esse menor impacto no valor comercializável, isso é um trunfo muito grande também da utilização desses produtos à base de bacilos em citros. Por outro lado, né, o inóculo inicial não está nas folhas, né, que estão sendo produzidas. Isso é uma forma da gente proteger, mas o inóculo inicial vai estar ali nas folhas caídas no solo e nos frutos. Então, a estratégia que o pessoal propôs, ao invés de eu proteger os frutos, né, ou combinado à proteção de frutos, é ter estratégias que estão voltadas para a redução da sobrevivência desse inóculo nos restos culturais. Então, as estratégias são baseadas em equilíbrio da relação CN, então utilizando ureia, né, no solo, então você tem ali redução da relação CN para menos que 40:1, né? Nitrato de cálcio, então você fornece tanto nitrogênio quanto cálcio, né, para os micro-organismos. Calcário, que aí você tem um equilíbrio do pH que favorece também a atividade, né, microbiana. E você tem aceleradores de decomposição de resíduos, como Embiótico, Soy7, produtos comercialmente disponíveis, né? Todas essas estratégias contribuem para a redução da sobrevivência do patógeno e, consequentemente, para a redução da doença. Eu zero a doença? Não. É uma ferramenta para o manejo integrado. Então, reduz o inóculo, é como se eu trabalhasse com estratégias para redução do fogo, redução do combustível para o fogo. Então, ao invés de eu esperar, deixar o combustível para o fogo, esperar o fogo acontecer para eu apagar o fogo, eu vou reduzir o combustível, com isso eu vou reduzir os riscos, né, de eu ter essa epidemia lá na frente e facilitar o manejo, né, nas aplicações foliares. Outras doenças foliares, né, você tem estratégia de manejo. Então, o mal das folhas da seringueira, então esse foi um projeto muito grande, entrar em Embrapa, Senagem e a Michelin, né? Então eles viram que não tinha tanto interesse comercial das empresas desenvolverem um produto para controle do mal das folhas da seringueira. Então o que o pessoal fez, né, lá, eles selecionaram um fungo que chama Disma pulvinata.
ele tem um ciclo de vida muito parecido com o que a gente falou da pinta preta dos citros, né? Então, a Filosticta citricarpa. Então, a gente tem as folhas caídas que vão formar os estromas, esse inóculo vai esporular e vai infectar as novas folhas, né? Então, a estratégia que o pessoal viu foi selecionar a dístima purvinata, aplicar sobre essas folhas que estariam caídas no solo, e com isso você reduziu o inóculo, isso combinado com o programa de melhoramento que eles estavam fazendo, isso representou o manejo integrado da doença. Então, é inviável, né, em áreas de seringais, fazer a aplicação periódica com fungicida, né, mas uma aplicação de um agente de controle biológico que vai se estabelecendo ali no solo, né, e parasitando esses estromas, associado com cultivares, né, mais tolerantes, isso fez com que acontecesse o manejo eficiente dessa doença. A mesma coisa aconteceu com o coqueiro, foi inicialmente proposto pela Maguari, depois replicado pela Sococo. Você tem os estromas, né, da lixa do coqueiro, isso é comum de ver no litoral, se vocês forem na praia, né, no litoral do Nordeste, vocês vão observar na folha do coqueiro essas verruguinhas pretas, né? Você passa o dedo, parece uma verruga realmente. Então são os estromas de Phylacra torrendiella, a gente chama de lixa do coqueiro. Sobre essa lixa do coqueiro, você tem um fungo branco que chama Acremônio cavarenum, e também você tem dístima purvinata. Então você tem esses fungos, né, que se desenvolvem sobre os estromas parasitando-os. Então é uma forma de você reduzir esse inóculo, e na verdade o que acontece, como ambas, seringueira e coqueiro, são plantas perenes, uma vez introduzido esse fungo se estabelece e não precisou reaplicar mais. Então, é mais um exemplo de controle biológico clássico. Você introduziu o inimigo natural, ele se estabelece e você não precisa reaplicar. Vassoura de bruxa do cacaueiro, Moniliopsis perniciosa, você tem um tricoderma que parasita essas vassouras, né? São os ramos modificados. Parasita, na verdade, é o patógeno e reduz a formação de apotéase. Também é uma forma, né? Nesse caso específico, não foi um controle biológico clássico, não precisa, o patógeno, o agente de controle biológico, ele não tem uma persistência tão grande quanto os outros dois, que a gente apresentou. Um aspecto muito importante, pessoal, para vocês considerarem com relação parasítica, então as lições aprendidas nesses quatro sistemas, a gente pode replicar eles para outras relações parasíticas, como um parasitismo de escleróides. Então a gente tem essa história com coqueiro, né? O pessoal fez em um ano apenas, né? Então, Shinobu Sudo, que foi quem primeiro propôs, ele selecionou esses isolados, né? E funcionou e introduziu. O problema é que, após um ano só de ensaio, né, você não vê resultados do manejo. Ou seja, a porcentagem de estromas parasitados foi o mesmo, o número total de estromas de lixa pequena foi o mesmo, e o número de frutos foi o mesmo, né? Então você não teve ganho significativo, ou seja, diferença significativa entre os tratamentos. Mas um aspecto muito interessante, pessoal, que foi observado, então os autores colocaram, isso foi só um ano de experimento com uma área que estava muito infestada e com um agente de controle biológico que tinha uma relação parasítica. Ele fala lá no final que os hiperparasitas proporcionaram um aumento de 3 folhas no número total de folhas verdes. Porém, a utilização de hiperparasitas não interferiu significativamente na produtividade do coqueiro. Não sei se vocês sabem, mas cada folha do coqueiro representa um cacho no ano seguinte. Se eu tive 3 folhas de coqueiro nessa safra depois de um ano a mais, significa que eu vou ter 3 cachos a mais na safra seguinte. Então, isso é um ganho, isso mostra o quanto é importante a gente fazer a avaliação por mais de um ano nesse experimento. O controle biológico da vassoura de bruxa de cacaueiro, então o patógeno ele infecta fruto, vocês estão vendo aquele crescimento no fruto, né? E a formação do basidiocarpo, que é a estrutura de esporulação do fungo ali em frutos caídos e também em ramos que vai esporular. O tricoderma, ele coloniza esse ramo, vocês estão vendo aqui o isolado de tricoderma, né, colonizando o ramo infectado,
E isso aí faz com que eu tenha redução 99% na produção desses cogumelos, ou seja, dos basidiocarpos. Então, esse é um produto produzido por um órgão público, né, que é o CEPLAC, e distribuído aos produtores na Bahia e no Pará. O aspecto importante é que ele reduz 99%, mas 1% que fica representa inóculo, ou seja, a simples aplicação do tricoderma estromático não resulta em controle da doença total. Para eu ter uma sinergia no controle, eu tenho que combinar com a aplicação de fungicida cúprico ou um fungicida microbiológico, à base de bacilos, que proteja o tecido vegetal daquele 1% do patógeno que ficou no campo. Então, isso a gente viu a análise econômica aqui, né? Então, quanto realmente o produtor botou no bolso. Isso, na época, né? Isso foi 2005, 2004, 2005, 2006. Então, tem bastante tempo, né? Mas isso, né? Guardadas as proporções, a gente teve uma diferença de quase o dobro, né? Então, você ter só a relação parasítica com ferramenta para manejo da doença não é sucesso. Mas já é melhor do que eu pagar uma pessoa para ir lá e arrancar aqueles ramos que estão infectados. Não compensa economicamente, porque você tem novos ramos produzidos, você teria que pagar uma pessoa para ir quase toda semana, e o agente de controle biológico se estabelecendo, você tem a relação parasítica, né, que vai se multiplicando, o patógeno vai infectar, o agente de controle biológico vai infectando novos ramos. Então, é uma ferramenta importante a relação parasítica, né, mas não pode ser usado exclusivamente. Eu tenho que combinar com uma estratégia para proteção do tecido vegetal, né, seja biológico ou químico. Ficou claro, pessoal? A mesma coisa a gente vê para outras plantas, né? Então, por exemplo, aqui em milho, né? A gente fez muito trabalho com milho, né? Então, nos restos culturais de milho, a gente tem sobrevivência de vários patógenos. Você ter a palhada é fundamental, né? Todo mundo sabe melhor que eu, essa manutenção da temperatura, mas também você permite o agente de controle biológico colonizar. Então, você vê aqui um colmo de milho colonizado, apesar de fusário estar tentando colonizar esse colmo, você tem o tricoderma que predominou e estava colonizando esse tecido vegetal. Então, aqui vários outros patógenos que podem ser controlados com essa competição pelos restos culturais. Então, tem uma frase da Arte da Guerra, não sei se vocês já leram, né, que fala que a melhor forma de atacar é quando você tem o inimigo que está fraco. Então, exatamente na fase de sobrevivência, é onde a gente tem um controle biológico que tem melhor atuação, porque você vai estar atacando o inimigo quando ele está mais fraco. Relação parasítica, o maior exemplo, como a gente falou rapidamente, é para o mofo branco, né? Então, a doença realmente que retira a produtividade de plantas, e você tem uma atuação, né? Se você for aplicar, né, depois do tecido já estar estabelecido, você não vai reduzir a germinação carpogênica. A melhor estratégia é reduzir esses apoteses que são formados. Vejam só, pessoal, vamos tentar contar quantos escleróides tem, quantos apoteses tem do mesmo escleróide. É um único escleróide aqui que teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 apotécios, né? Então, 13 apotécios produzidos, e eles foram produzidos de forma sequencial. Cada apotécio vai liberar aí 100 mil ascósporos, então vocês veem o extrato, potencialmente cada ascósporo começa uma nova infecção, né? Então, a melhor estratégia é reduzir o combustível para o fogo, reduzir parasitando esses escleróides. Então, no início, o pessoal fazia um teste que eles pegavam o escleróide, colocavam numa placa de PET, chamada de kit MUF, mas a germinação carpogênica não impede a germinação miceliogênica não impede a germinação carpogênica. Vejam só aqui esse conjunto aqui de escleróides, aqui embaixo, né? Pointer. Estão vendo, pessoal? Esse escleróide aqui, né? Você tem a presença de parasitismo. Mesmo assim, eu tive apotécio que germinou. Aqui à esquerda eu tenho escleróide totalmente parasitado
e você tem esse escleróide parasitado que não teve germinação carpogênica nenhuma. Então, o ideal é que a gente consiga o que é que fez com que eu tive maior sucesso nesse parasitismo aqui, não teve nos outros. Isso é o que, né, a pesquisa está trabalhando, a gente particularmente está trabalhando bastante nesse sentido, para a gente garantir que todos os escleróides tenham esse tipo de parasitismo. Então, fungicidas microbiológicos, você tem aqui, né, a aplicação desses produtos, a base de tricoderma, bacilos ou a combinação das duas coisas. O fungicida químico, né, que é aplicado na proteção de flores, né, e de vagens. E depois, se eventualmente teve muita produção de escleróide, que o produtor está fazendo muito, é aplicar aqui no final do ciclo para parasitar os escleróides. Uma outra aplicação, pessoal, e vários produtos, né, só para exemplificar, a FMC fez uma quantificação de um produto à base de bacilos que eles lançaram, então eles já têm o Fluazinan, né, no portfólio, e eles viram que pode integrar, quando eles combinam o químico com o biológico, um produto à base de bacilos, aplicado aqui nesse momento do fungicida químico, ou seja, você permite compatibilidade e está somando ferramentas, você agrega 12% em produtividade quando você tem a aplicação do bacilos, do produto deles à base de bacilos, além do uso exclusivo do fungicida químico. Então, é uma ferramenta a mais que tem de manejo você aplicar o fungicida microbiológico, né, e o fungicida químico. A gente falou sobre doenças foliares e pós-colheita, pessoal. Tem algum potencial? Então, tem um potencial enorme, né? Então, eu estava, né, participando do evento, né, para falar sobre o potencial do controle biológico para doenças pós-colheita. Então, o potencial é enorme, né? Então, ainda é muito pouco difundido. Então, você tem aqui o tratamento, né, com biológico, mesmo com ferimentos. Vocês estão vendo, foi feito um ferimento no fruto, foi feita a inoculação com monilínea fructícola aqui em pêssego e 100% de parasitismo nas plantas que estão tratadas. 8 dias depois da inoculação, eu ainda tenho os frutos totalmente sadios, né, naqueles tratados com bacilos. Você pode ter pulverização, você pode ter incorporação ali na cera, você pode ter recobrimento. E aqui à direita é rosa, né, tratado com produto à base de bacilos e não tratado, né, e a gente viu a proteção, né, então isso fez com que produtores à base de rosa passassem a adotar também o bacilos no seu manejo para a proteção de rosas e melhoria da vida pós-colheita. Outros fungos também protegem contra o botrytis, né, no caso aqui o Clonostax rosea. Daqui você tem um fungo que ele coloniza e não permite que o botrytis colonize. Esse mesmo fungo também protege flores, né? Então isso é uma estratégia também para controlar doença. Então a gente tem que iniciar as aplicações, no caso de botrytis, a partir das flores e para a maior parte das doenças pós-colheita também. Bom, tem uma estratégia muito interessante, pessoal, que foi patenteada por uma empresa que liberava abelha, né, em estufa. Tem algumas hortaliças, principalmente cucurbitáceas, né, que você não consegue produzir se você não tiver polinizador. Ou você paga alguém para polinizar, ou você libera abelha. Lá na Europa tem um bombos terrestres, é uma espécie de mamangava, e eles conseguiram a produção, né, desse mamangava em escala. Então, é uma caixa, né, que você coloca na estufa e a abelha vai sair. Na saída da caixa de abelha, eles colocam a formulação do produto biológico e faz com que a cada visita de flor você leve o produto biológico para a proteção dessa flor. Isso é patenteado por eles, mas você pode criar sua própria caixa de abelha. Aqui mostrando à direita, né, o dispenser do produto biológico, né, que uma mangava vai se impregnando aí com essa formulação e a cada visita vai liberando o produto biológico. Então você pode adaptar na saída da caixa de abelha, né, esse dispenser de produto biológico e a cada visita ter essa proteção. O PRAC é o órgão que avalia a resistência de fungo a fungicida, e você tem estratégias, né, para proteção de tecidos, né, com fungicidas multissítios, né,
Um dos patógenos modelo em resistência de fungo a fungicida é o Botrytis cinerea, e o controle biológico representa uma das ferramentas conforme apontado pelo FRAC. Então, só para ilustrar, então você tem dois exemplos aqui, né? Então, um que foi, eles usaram uma população resistente, de Botrytis resistente ao tiabendazole, que é um fungicida utilizado para essa doença, e uma população sensível. E o que mais acontece hoje no campo é você ter uma mistura de populações, na verdade. Uma população que é resistente e uma população que é sensível, e à medida que você vai exercendo a pressão de seleção, ou seja, você vai aplicando o mesmo produto, você vai selecionando aquelas variantes que são resistentes. O que o pessoal viu é um produto à base de levedura, quando ele é utilizado para controle do Botrytis, ele não conseguiu dar conta do recado. O Botrytis é um patógeno muito agressivo e que ele produz moléculas com ação fungicida. O tiabendazole, o fungicida, por outro lado, ele controla só quando a população é sensível. Mas olha o que acontece quando você tem população resistente ou simplesmente uma mistura de populações, resistente e sensível. Você tem aqui a perda, né, dessa produção. Se você reduz a dose, claro, mesma situação. Mas olha que interessante, pessoal, se você combina uma levedura e ela sozinha não funciona, mas você reduz a dose do fungicida para permitir a compatibilidade com a levedura, você tem uma sustentabilidade do manejo, só não tem tanta eficiência para a população exclusivamente resistente. Mas se você pensa numa situação que você tem mistura de isolados, resistente e sensível, você passa a ter uma ferramenta muito importante de manejo. Então, isso é uma estratégia, né? Aqui em uva, né, o pessoal viu não só o controle, mas viu também a produção do resveratrol, né? Então, esse é uma molécula, né, antioxidante, o pessoal busca muito, né, no vinho, e isso aí é potencializado com a aplicação do bacillus, né? Então, você viu um acúmulo maior de resveratrol nas plantas tratadas que eventualmente eram infectadas por Botrytis. A gente tem que saber o momento de aplicar, e para a maior eficiência do produto biológico para doenças foliares é a aplicação no final da tarde ou até a aplicação noturna. Não, isso aí tem que mudar meu operacional, né? Mas muitas vezes isso é a diferença entre funcionar e não funcionar, a diferença entre sucesso e fracasso, sabe? Em relação ao uso do produto biológico e em relação à redução de custo. Muitos produtores estão relatando redução em custo de produção com maior adoção do produto biológico. Hoje, o preço já caiu muito e pode cair ainda mais com maior adoção da tecnologia. Mudança no desenvolvimento de plantas, então você tem as folhas ali, né? Então elas vão crescendo, o fechamento de linha tem um lado bom, né? Que você tem um microclima mais favorável para o produto biológico, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de atingir o nicho, ou seja, as aplicações devem ser concentradas antes do fechamento de linhas, nos primeiros estágios vegetativos, para quando fechar a linha, aí eu tenho um ambiente favorável para o desenvolvimento do produto biológico, mas esse micro-organismo já está lá, né? Eu coloquei ele antes do fechamento de linha. Um outro ponto muito importante é você atentar para a compatibilidade, e muita gente usa aquela tabelinha de compatibilidade, né? Toda empresa fornece, só para mistura de tanque, mas essa compatibilidade está relacionada também à aplicação durante todo o ciclo da cultura, ou seja, eu vou fazer um trabalho biológico lá no solo, então fiz um tratamento, né, com um produto, depois eu vou fazer uma aplicação de fungicida ou bactericida via drenche. Será que eu não estou interferindo naquele micro-organismo que eu introduzi? Então, cobrindo um santo, descobrindo outro. Então, é muito importante atentar para a compatibilidade, não só na mistura de tanque, né, quando você vai combinar os dois produtos, biológico e químico, para fazer a aplicação, mas também considerar ao longo do ciclo da cultura essa compatibilidade. Pessoal, isso vale para orgânico, produção orgânica e produção convencional, tá? Na produção orgânica usa cúprico, né, fungicida cúprico, que tanto tem ação fungicida quanto bactericida. E é muito importante atentar para isso também, né, e particularmente aqueles fungicidas que têm baixa incorporação pela planta, aqueles fungicidas insolúveis. Então, quando você cai a chuva, vai lavar, né, e esse produto vai para o solo, que vai impactar no estabelecimento das comunidades microbianas benéficas. Bom, só para recapitular, a gente tem os patógenos biotróficos, ferrugens, oídios, míldios, né?
A estratégia de controle biológico é proteção das brotações novas. Uso de hiperparasita eventualmente, mas o hiperparasita não pode ser a única medida de controle. Ele vai vir como auxiliar a proteção. Primeira linha de controle tem que envolver a proteção, eventualmente combinando com os hiperparasitas. Essa proteção tanto envolve a indução de resistência, né, quanto antibiose, ou seja, indução de resistência, ativação de resposta sistêmica de planta, e antibiose, uma ação tóxica direta contra o patógeno. Os agentes de biocontrole são bacilos, hiperparasitas, e no caso específico de vírus, né, a gente deu o exemplo da tristeza, a gente tem as estipes atenuadas, que também representam um potencial, né, e pode ser utilizado, pode ser desenvolvido para outras viroses também, mas lembra, isso vai acontecer muito mais com uma associação de produtores ou empresa, né, que tem como foco a produção agrícola, do que propriamente uma empresa de bioinsumo, porque isso não dá um retorno sobre investimento do ponto de vista de vendas, tá, pessoal? O necrotrófico, né, a gente, além da proteção que a gente já falou, a gente tem o parasitismo de corpos de frutificação. A gente falou do parasitismo de estromas, né, de mal das folhas da seringueira, do estroma da lixa do coqueiro, dos escleróides, né, de esclerotina e esclerociora que ficam no solo. Um outro aspecto é a competição por substrato ou nutrientes, a aplicação na flor. Então a gente mostrou aquele vídeo, né, da rosa, então você tem a proteção, né, desse tecido, e a proteção está relacionada também à utilização de nutrientes, competição por nutrientes, e com isso não permitir que o patógeno germine utilizando esses nutrientes, né, na superfície do tecido vegetal. Então o que a gente chama de em inglês de scavengers, né, são organismos de limpeza. A aplicação do final do dia ou dias nublados é fundamental para ambas as aplicações, né? Então, se eu conseguir essa aplicação mais no final do dia, eu vou maximizar muito minha eficiência do manejo, né? Então, a gente tem os agentes de biocontrole, né? Bacilos do mesmo jeito, hiperparasitas, e os colonizadores de palhada também, reduzindo a sobrevivência do inóculo nos restos culturais. É isso aí, né? Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, Tranquilo, né? Beleza, eu vou parar essa gravação, né,